A paz do Senhor a todos. Essa semana nós vamos começar na sexta semana, né? Horebe, medo, fadiga e futuro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 pontos na vida de Elias. Vamos começar com Marcos 6,31. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Eu gostaria de perguntar para você: você tem repousado? Você tem descansado? Como é que tem sido a sua vida? Né? Elias falou para Acabe, depois que o fogo caiu, né? Que consumiu ali o holocausto, Elias falou para Acabe ir beber e comer, porque havia ali um ruído abundante de chuva para vir. Mas Elias mesmo subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou para orar pela chuva. Então ele mesmo tinha acabado de passar por uma enorme batalha espiritual no Monte Carmelo e ainda assim ele percorreu mais 29 quilômetros para chegar até Jezreel, né? Sem contar a subida até ao cume do Monte Carmelo para orar. Né? Em nenhum momento a Bíblia menciona que Elias dormiu, comeu, parou, bebeu água, nada disso. Ele simplesmente trabalhou, ele estava a serviço do Senhor Jesus. Né? Então, Elias mandou Acabe subir, comer, beber, pensando no benefício próprio de Acabe, mas o dele mesmo, não. Né? Ele estava ali cansado, exausto espiritualmente, tinha sido uma batalha bem grande, mas mesmo assim ele não pensou nele, ele pensou no outro. Né? Às vezes nós buscamos razões espirituais ocultas para explicar o nosso cansaço, muitas vezes a nossa irritabilidade, o nosso comportamento egoísta, né? E ao invés de considerar que nós somos humanos e que o nosso corpo precisa de cuidados tanto quanto o nosso espírito, nós culpamos alguma coisa, né? Nessa realidade vemos que Elias ali era de pedra e endurecido para servir ao Senhor, né? Mas ele desmoronou porque a sua vida simplesmente estava ali para ser terminada, acabava de ser ameaçada por Jezabel. Mas ele estava frágil, né? Elias tinha acabado de fazer milagres em nome do Senhor, tinha percorrido mais muitos quilômetros para chegar até o monte, para ver a nuvem que o Senhor iria mandar. Ele estava ali orando para que realmente essa chuva viesse, por mais que ele cresce que ela viria, né? Que a chuva viria a cair. Ele mesmo assim foi lá para orar para que ela viesse. E então Jezabel manda um mensageiro para derrubá-lo, vamos dizer assim. Né? Não é um pouco espiritual que nós cuidemos da nossa condição física, emocional, mental. É simplesmente necessário. E um pouquinho mais à frente a gente vai saber por quê. Né? Jezabel então mandou ali um mensageiro para dizer a Elias que ele morreria no dia seguinte. Né? Então Elias se levantou para escapar com vida e se foi a Berseba. Irmãos, além de tudo que tinha acontecido até aqui, de Berseba, vamos lá, de Jezreel até Berseba, são, até hoje, você vai lá no Google, você vai ver, são 184 quilômetros. Depois de tudo que Elias tinha passado, ele tem que se levantar e escapar pela sua vida. Mas ainda assim ele deixou o seu servo ali em Berseba e foi ao deserto. No caso, que seria mais um dia de caminhada, né? Como é que é você? Como é que tem sido você nesses dias atuais, né? Você passaria pelo que Elias passou e você reagiria da mesma forma? Cansado, exausto, morto, você ainda assim, além de ter gastado todo esse tempo para caminhar, você também iria gastar mais um dia para ir ao deserto orar a Deus? Você chega do trabalho cansado, às vezes você nem quer ir na igreja, tá chovendo hoje. Eu tô cansado, hoje não vou na igreja. Mas não se esqueça, irmão, que a casa que você tem, o emprego que você tem, o carro que você tem, foi Deus que deu. E você não quer ir na igreja só para conversar com Ele, para passar um tempo com Ele? Acho que a gente precisa ver as nossas prioridades, não é? Tô falando para vocês também, tô falando para mim, tá bom?
Uma das maiores motivações ali do inimigo, naquele momento com Jezabel, né, era tirar Elias do foco, né, criar brigas, separar. Esse é sempre o objetivo do inimigo. Mas Jezabel queria desestabilizar Elias. Ele estava ali desde o início e além de Jezabel odiar ali Elias, naquele momento ela tinha mais 450 razões para mandar matar Elias, né? Ele matou todos os profetas ali que Jezabel tinha naquela cidade, né? Então vamos ler Eclesiastes 4, 9, 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? Às vezes passamos sozinhos e queremos ficar sozinhos, né? Mas precisamos pelo menos de um companheiro de oração para estar orando, intercedendo por nós. Elias honrou todas as instruções que Deus tinha dado com seu maior esforço até ali. Tudo o que o Senhor tinha pedido, ele fez, né, a cada passo, mas talvez ele não estava esperando que a morte chegaria, né? Acredito que assim como Jonas, Elias esperava que depois da palavra dele, todos se converteriam, que todos jurariam lealdade ao único Deus verdadeiro e seriam felizes para sempre com o Senhor Jesus. Mas não é assim que funciona, não foi naquela época e não será agora, né? Nada... Nem sempre nada é como esperamos, não é? Em 1 Reis 19:4 diz: já chega, Senhor. Toma minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias ali estava exausto, ele já não aguentava mais, ele já tinha entregue os pontos, né? E muitas das vezes, como nós somos chorões, né? Pensamos somente em nós mesmos e não nos planos maiores que Deus tem à nossa frente. Em Elias, essa temporada de fadiga, descobriu ali, né, descobriu todo um ego inflamado dentro daquele duro exterior. Aparentemente, uma parte da sua aflição vinha não de ter o melhor desempenho que os seus antepassados. Então, ele se culpava por não ter sido melhor que os seus antepassados, né? Ele pensou que o seu ministério seria diferente, seria maior, melhor do que os dos antepassados. Mas esse comparativo não era Deus que estava fazendo, mas sim Elias. E ele desestabilizou emocionalmente muito a Elias, né? Decepção, culpa por suas falhas, que eram coisas que nem Deus não estava cobrando isso dele, era só ele, né? Nesta hora que Elias estava mais vulnerável, vazio, fadigado, deprimido, desiludido, Jeová entra em cena para alimentá-lo, né? Deus não ignora você, Ele não se engana nem descarta, Ele nos ama e Ele está lá para caminhar conosco, quando precisarmos, né? Quando estamos perdidos, limitados, cansados, em corpo ou mente, Deus estende e usa os seus momentos também. Mas você tem que orar, vá até aos pés dele, ore ao Senhor Jesus, né? Em 1 Reis 19:2 diz: Jezabel envia um mensageiro a Elias, né? A nossa vulnerabilidade pode ser o ponto de entrada para problemas maiores na nossa vida. Abre portas para o inimigo ter acesso ao nosso coração e mente. A travessia de Elias até aquele momento tinha sido cheia de cenários extremos, um atrás do outro, né? Eu realmente dou graças por essas histórias porque nos mostra que nós hoje somos humanos, assim como esses homens lá atrás, levados e trabalhados por Deus e com Deus, eram humanos também. Eles tinham falhas, eles sentiam dores, fadigas, cansados, deprimidos, muitas vezes queriam desistir, assim como nós, não é mesmo? Né? O desprezo que Jezabel tinha por Elias já era grande.
e naquele momento ainda era muito maior. Jezabel não enviou um assassino para ir lá e matar Elias. Ela sabia que a ameaça causaria a Elias um maior dano do que a própria morte. Não é verdade? Isso é usado até hoje pelo inimigo. Né? Ela não precisava matar Elias, e sim desmoralizar Elias, desanimar, desviar ele o suficiente para que ele próprio, sozinho, desejasse a morte. E isso é uma tática que lá atrás Jezabel, né, deixou como exemplo no Antigo Testamento para que fosse usado no Novo Testamento e até os dias de hoje, né? Ali Elias se converteu em um fugitivo atemorizado depois de ter ouvido o mensageiro de Jezabel, não é mesmo? Ele chorava no deserto, ele estava sendo consumido pela depressão e a apreensão sobre a sua vida de viver. A mensagem de Jezabel ali desestabilizou completamente Elias. Então, até naquele momento ele tinha esquecido de tudo que Deus tinha feito em Querite. Ele simplesmente estava pensando somente nele, não é mesmo? Serepta, o Monte Carmelo, ele não tinha deixado de confiar em Deus para o seu futuro, mas eram tempos vazios dentro dele próprio, né? Em 1 Reis 19, 8, 9, e levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe vi e que veio a palavra do Senhor dizendo: o que fazes aqui, Elias? A depressão de Elias foi tão grande que ele se lançou ali num deserto muito vasto, árido dele mesmo, por 6 longas semanas. E dessa vez Elias estava ali bem ao sul de todas as localidades onde ele já havia estado, né? Então essa solidão que Elias estava vivendo ali dentro dessa montanha, dessa caverna, era muito diferente daquela que ele tinha vivido em Querite lá atrás, né? E Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? E Deus sempre pergunta para nós, mesmo sabendo a resposta, não é mesmo? E se ele te perguntasse hoje: o que você faz aonde você está? Por que você está onde você está? O que fazes aí? Você está perto, está longe de Deus, está passando por problemas? Se Deus perguntasse para você: o que fazes aí? Qual seria a sua resposta hoje? E respondeu Elias, né? Tenho sido muito zeloso, Senhor, pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E somente eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. Ao Senhor lhe disse: vem cá fora, Elias, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, né, diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E a pergunta que Deus fez a Elias ali não era geográfica, mas sim espiritual, interna de Elias, né? Por que Elias estava ali naquela situação? Deus não queria saber por que Elias estava lá na montanha. Deus queria saber o que tinha levado Elias àquela montanha. O que ele estava fazendo lá? Por que ele tinha chegado àquele ponto? Né? Deus chamou Elias para sair da caverna, né? Úmida, escura, onde estava escondido, mas não só fisicamente, mas também espiritualmente. Né? Deus ali mostrou o vento, o terremoto, todas aquelas coisas não eram só para que Elias visse, mas para que ele sentisse que o Senhor estava com ele. Então temos que meditar na palavra de Deus e esperar que Ele responda ou que Ele nos pergunte, para que possamos ali na nossa própria mente saber e tentar entender o que tem se passado dentro de nós, né? O nosso Deus tem todo o tempo do mundo para tratar da nossa vida. Então, se você caminha com o Senhor, às vezes a maior barreira para uma nova ação de Deus em sua vida pode ser simplesmente uma preocupação mal resolvida da última vez que Deus mandou você fazer algo. Talvez você não terminou, ou talvez não foi 100% completo da maneira que Deus queria. Então volte, resolva,
né? Finalize o que Deus mandou você fazer. Essa advertência com certeza é preciosa, pois às vezes nós queremos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mas o caráter de Deus não muda e o nosso com o tempo sim, não é mesmo? Em 1 Reis 19:11, Deus disse a Elias: saia para fora. E viu Elias um grande vento, veio o terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava em nenhuma dessas ações. E após isso tudo veio uma voz mansa e delicada e pergunta: o que fazes aqui, Elias? E ele responde exatamente a mesma coisa que ele respondeu antes, né? Então essa voz simplesmente diz a Elias assim: vai e volta pelo teu caminho, né? A nossa tendência humana é sempre responder ao que nós conhecemos e negar o que nunca nós tivemos experimentado. As coisas de Deus, para as coisas de Deus nós precisamos ter discernimento, né? Oração, sempre buscar o entendimento do Espírito, também ler as Escrituras, o que é muito, extremamente importante. Às vezes o Senhor Deus nos permite passar por um deserto com um único propósito, para limpar o nosso paladar espiritual. Nós mesmo, às vezes, seguimos pessoas, livros, pastores, e não é isso que Deus quer. Nem tudo que é grande e extraordinário, como o vento, o terremoto, o fogo, que Deus mostrou ali para Elias, não significa que ele seja trabalho de Deus. Só porque é grande não quer dizer que é santo, irmãos. No verso 13, ele fala: uma voz e um som suave que pergunta a Elias, não é mesmo? À medida que o ministério, tormentos, voláteis que a vida de Elias tinha passado, se movia e chegava à conclusão que o seu ministério estava ao fim, com tudo aquele fogo que Deus tinha utilizado e feito através da vida de Elias, né? E vemos que Elias já estava no fim do seu ministério e ali começaria de Eliseu. Então Deus dá para ele um avivamento. Na verdade, Deus usa Elias para um avivamento nacional em Israel, né? Sempre havia sido o objetivo de Deus para a vida de Elias, para que Elias mudasse toda aquela nação, que descesse o fogo do céu, que fosse usado para que as pessoas ali vissem que era somente um Deus, só há um Deus em Israel, né? E Elias foi obediente, mas a sua presunção se converteu em um grande catalisador direto do seu profundo desânimo. Então Deus dá uma última tarefa ali a Elias, a de ungir os novos reis da Síria e de Israel, eliminando então por completo o reinado de Acabe e Jezabel. E também a sua aposentadoria que estava ali para chegar, né, através da vida de Eliseu. Então, por mais que nós desanimemos da nossa caminhada, Deus está lá para nos ajudar. E muitas vezes Ele pergunta: o que fazes aqui? Então, essas são perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos, para que não cheguemos ao ponto em que Elias chegou, não é mesmo? Às vezes as adversidades são tão grandes na nossa vida e que nós queremos, assim como Elias, entrar em uma caverna e nunca mais sair de lá para ver ninguém ou para falar com ninguém. Mas Deus está lá. Deus está com o seu problema, Deus sabe do seu problema, do seu positivo, do seu negativo, das suas atitudes. Deus está com você e Ele sabe o caminho. Amém? Então, que Deus nos abençoe durante essa semana, e a última semana será a semana que vem, que é o caminho de Elias para o céu e a sua aposentadoria. Então, que Deus os abençoe nessa semana.